Oi, gente, voltamos com a live. Eu vou chamar a Polly, vou esperar a Polly entrar de novo para a gente chamar ela, para ela terminar a fala dela, que tem sido muito interessante, né? Uma fala muito, uma perspectiva muito diferente do cemitério, dessa perspectiva de resistência, com cemitérios históricos e essa perspectiva de Polly do cemitério da resistência é maravilhoso, porque traz uma perspectiva bem diferente, né, do que a gente está acostumado a ver. Muito inovadora essa Oi, pesquisa. estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Pode continuar. Pronto. Então, assim, para fazer um fechamento da ideia, né? Como eu havia falado, o cemitério que eu trabalho, ele foge desse padrão dos grandes heróis, né? Dos grandes personagens, tá? A gente tem aqui o cemitério de Santa Mara, que é fantástico, tem um acervo, é uma obra de arte, na verdade, assim, tem exemplares fantásticos e a gente tem também, né, já que a gente está pensando em práticas funerárias no Nordeste, né, a gente tem aqui na UFPE pessoas que trabalham com o cemitério de Santa Amaro, que tem pesquisas lindíssimas, tem a professora Viviane que orienta, né, essas pessoas e já desenvolveram algumas pesquisas e ainda tem pesquisas tanto de mestrado quanto de graduação e de doutorado. Mas lá, como as meninas colocaram, tem os grandes políticos, né? A superocracia está lá, o império está lá, a república está lá. E aqui em Casa Amarela a gente tem túmulos mais não tão pomposos. Eu não gosto de falar muito em belo, não é? Porque isso é muito relativo. Mas, ao passo que no de Santo Amaro a gente tem referência, né, a esses grandes personagens, principalmente da política, meu objetivo é aqui, né, também localizar, não sei se eu vou conseguir localizar em túmulos ou só nos atestados de óbito, né, as pessoas que tiveram um papel muito importante na resistência do período militar aqui no bairro, tá? A gente tem um historiador que já fez alguns trabalhos de história oral com essas pessoas, com os líderes, né, dos movimentos sociais em relação à resistência do período militar. E aí eu pretendo, né, ainda não me debrucei sobre isso, mas eu pretendo localizar essas pessoas, porque aí a gente também conseguir, principalmente através da arqueologia histórica, a gente sabe, trazer vozes, né, que por muito tempo foram silenciadas, e aí eu acredito que essas vêm sendo até hoje, né, desses líderes. Então é isso, basicamente é isso, minha pesquisa também está em andamento, tá? Sim. Mas eu venho tentando, né, e agora com a pandemia, acabou que meu campo teve que ser adiado, então eu estou mais com documentação, né, eu não estou conseguindo ir para campo e desenvolver melhor, mas provavelmente daqui a um tempo a gente regulariza, ainda mais que o nosso objeto é um cemitério, então nesse momento fica difícil, né? Mas é isso. Eu agradeço demais, demais mesmo. Fiquei bastante feliz com o convite. E agradeço a todos vocês, tá? E É agradeço a quem isso. está assistindo aqui a apresentação. Sua pesquisa é sensacional, porque traz uma perspectiva totalmente diferente do que a gente vinha estudando até agora, né? A gente sempre estudou, a gente sempre vê nos cemitérios históricos esses túmulos pomposos, como você falou, Sim, da burguesia e tal. E agora, essa perspectiva de você falar sobre esse sentimento de pertencimento da população com o cemitério é muito bonito e é muito pertinente para a gente pensar contemporaneamente, porque não existe mais, está se perdendo. E é bonito ver como existe esse sentimento de pertencimento com a comunidade que hoje não faz mais parte politicamente do espaço, mas ainda se sente pertencente àquele espaço. É muito bonito e total. é muito interessante essa nova perspectiva. A gente que É, agradece essa agradeço. sua contribuição para a área de estudo das práticas funerárias, porque é uma área muito interessante, todo mundo elogiando muito a sua pesquisa, todos os Ai, comentários obrigada. aplaudindo a sua pesquisa, dizendo que é tudo maravilhoso. Então, em nome novamente do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, nós agradecemos por essa contribuição linda. Espero que a Ai, gente mantenha obrigada. contato. Vamos E sim. obrigada, viu? Um Vamos beijo. sim. Beijo, Tchau. obrigada, tchau. Obrigada, gente. Então, gente, a gente foi presenteado com essa apresentação maravilhosa de Poliana. E agora eu vou chamar nossa colega também de pós-graduação daqui do programa,
Ela também tem uma pesquisa assim sensacional, Fabi. Eu vou te chamar agora. Espero que dê certo agora, porque a pesquisa dela é muito interessante, diferente da minha pesquisa, da de Poliane e da de Tayane. Fábio pesquisa cemitérios rurais, então é uma perspectiva também diferente. Vocês percebem, né, a semelhança do tema, porém as perspectivas são bem diferentes, então são bem interessantes para vocês apreciarem, porque são é, assuntos muito interessantes. A pesquisa de Fábio é interessantíssima. Fábio, Olá, de bom novo, dia. sua imagem está travando, então vai ter que ser assim, só a voz. Então vamos começar, né? Parabenizar as colegas, né, pela apresentação, pelas pesquisas, e aproveitar o gancho para falar que a minha trajetória também com os estudos cemiteriais inicia com cemitérios urbanos, né, a partir de um projeto coordenado pela professora Fabiana Cormelato, intitulado Os Cemitérios de Cachoeira e São Félix, Identificação, Análise e Preservação. Através desse projeto, eu começo a estudar o universo cemiterial, me interesso por um dos cemitérios da cidade de Cachoeira, que é o Cemitério dos Alemães, um cemitério pensado para mortos imigrantes, e ele me desperta a atenção porque a gente tem 4 cemitérios em Cachoeira, é um circuito cemiterial. Sim. E ele está num processo de degradamento muito alarmante em relação aos outros, né? Que apesar de não receber o tratamento devido, ainda tem as irmandades que prezam por esses espaços. E o cemitério dos Alemães estava totalmente abandonado. Então, enquanto pesquisadora do patrimônio, ele me desperta a atenção. Eu quero entender o porquê que ele entrou nesse processo de degradação. E se dá pela questão da quebra da indústria fumageira, né, na década de 40, porque esses imigrantes vêm para o Recôncavo para trabalhar na indústria fumageira, né, no auge da implantação da indústria fumageira, e quando a indústria entra no período de decadência na década de 40, esse cemitério entra no processo de arruinamento, porque esses imigrantes são obrigados a se retirar da cidade e procurar outros meios de sobrevivência. E durante a minha pesquisa de campo, por que eu estou trazendo isso? Para chegar no meu objeto atual. Durante a minha pesquisa de campo, o pessoal do entorno do cemitério da Rua Estela, que ele fica localizado no Morumbi, no bairro do Morumbi, não entendia o que eu estava fazendo dentro do cemitério. E aí muita gente vinha me perguntar, mas o que você está fazendo aí? Aí eu explicava tudo, né? Porque não consegue enxergar o cemitério para além do lugar da tristeza, da morbidez, enquanto um ambiente que traz uma carga simbólica, né? Que é um documento, que é um patrimônio. Então, eu tive a necessidade de trabalhar no meu TCC um capítulo inteiro falando sobre essa desmistificação do espaço, enquanto um ambiente que traz uma carga simbólica, enfim. E por que eu trago isso? Porque agora estou estudando uma realidade que foge totalmente dessa ótica ocidental, né, de medo e estranhamento do cemitério enquanto espaço da morbidez e da tristeza. A comunidade que eu estou estudando agora fica em Boninal, na Chapada Diamantina, e trata-se de um caminho que ficou conhecido como Caminho da Rocinha, e aí tem toda uma trajetória histórica, porque que ele recebe esse nome, né? Era o Caminho das Tropas, e um dos povoados, porque o caminho está subdividido por 5 povoados, que são o povoado de Marcelo, Areião Branco, Rocinha, Ministro e Cutia. Eles recebem esses nomes por características ambientais, ou como Marcelo, o primeiro morador da cidade se chamava Marcelo. Então, esses moradores vão nomeando esses povoados conforme as características locais. E trata-se de um caminho com aproximadamente 11 quilômetros, em que ao lado esquerdo a gente tem as casas dos moradores e ao lado direito os pequenos cemitérios e sepulturas individuais. Quando eu conheci o Caminho da Rocinha, passando na estrada, né, eu avistei várias estruturas que eram as sepulturas individuais, mas até então eu não sabia o que era, porque estava um pouco distante. Então, assim, eu encontrava o pessoal passando na estrada e eu perguntava, mas o que é aquilo ali?
Aí me disseram que eram sepulturas individuais. E isso inicialmente foi o que me despertou, que me chamou a atenção, né, para querer estudar esse ambiente, porque foge do padrão, né? É comum a gente encontrar nas estradas cruzes levantadas, né, por pessoas que aconteceu algum acidente, a família vai lá e levanta uma cruz, constrói um túmulo, mas não é a realidade do Caminho da Rocinha. Lá no Caminho da Rocinha, esses túmulos individuais foram projetados por essas pessoas antes do falecimento, porque não queriam ir para os cemitérios coletivos de família, né? Que são pequenos cemitérios. E isso despertou minha atenção, essa distribuição geográfica, como esses cemitérios se encontram dispostos dentro dessa paisagem, por que os cemitérios estão todos do lado esquerdo, por que as casas dos moradores estão ao lado direito. E aí, quando eu vou aplicar os questionários para poder fazer o meu projeto de pesquisa, né, para apresentar no programa, alguns me falam que é porque ao lado esquerdo tem o lençol freático do Rio Coxó, o aquífero do Rio Coxó, porque tem uma lagoa também que eles chamam de, um lago, né, que eles chamam de lago pesqueiro, que eles utilizam para fins de lazer, de pesca mesmo, é um lugar bem bonito e bem movimentado, o pessoal vai lá e faz festa, cavalgadas, enfim, é bem movimentado essa região do pesqueiro que fica em Marcelo, que é o primeiro povoado. Então, o que faz a gente entender que existem dois lados, né? Um lado do vivo e um lado do morto. E isso despertou muito a minha atenção e essa relação da comunidade, né? Como eles lidam com a morte que está naturalmente imbricada no cotidiano deles. Porque nesse percurso de 11 quilômetros, a gente tem ao lado esquerdo as casas dos moradores, o rio. Ao lado direito, a gente tem as sepulturas individuais, os pequenos cemitérios de família, que são intercalados por plantações de palmas, currais de gado, rosas. Então, o pessoal está ali plantando a rosa, o cemitério está no meio da rosa, está na frente da casa, entende? Então, eu achei isso muito bonito, porque é o que o Mauro Dilman traz no trabalho dele, que ele também estuda os cemitérios do campo, e ele vai falar dessa mediação sensível, né, entre o morto e o vivo. Então, a minha proposta agora, com a pesquisa do mestrado, para além do estudo da materialística, como foi no TCC, que eu documentei essas estruturas, né, para compreender o que levou a esse processo de arruinamento. Agora, para além da estrutura que diz muito também de quem são essas pessoas, porque a gente tem as representações, né, tumular, Sim. Analisar essas práticas mortuárias, né, de como essa comunidade lida com a morte, né, e usando da etnografia, né, da observação participante e dos relatos históricos. A gente tem um caso bem curioso de uma senhora chamada Dona Rosalina, que ela preparou todo o ritual dela de morte, né, em 2011 ela gravou uma entrevista onde ela pedia para os filhos a sepultura da forma que ela queria, com os materiais utilizados, reciclados do próprio quintal. Então, é uma relação muito próxima com a morte que foge dessa nossa ótica, né, ocidental, de medo e estranhamento. Sim. É muito interessante, Fábio. Eu tenho uma pergunta. Quando você me fala sobre esse cemitério, eu me vem muito à memória as práticas mexicanas, né? Que eles têm essa proximidade com a morte, essa ideia de continuidade e tal, e tudo. E você está estudando muito esse lado simbólico, né? De como da proximidade cotidiana dessas pessoas com com esses cemitérios particulares que ficam ao lado de suas casas, né? Em frente, no caso. Você já entrou em contato com algum deles, já conversou com eles e já percebeu qual é a relação simbólica que eles têm com isso? Esse mito da gente de medo, de mortos, sabe? Existe essa relação simbólica deles ou algo mesmo de respeito? Como é essa relação simbólica que eles têm com essa relação simbólica com a morte, com o morrer? Como é? O que eu observo, assim, a partir das entrevistas que eu apliquei, dos questionários, é que existe uma forma natural, né, de enxergar como um processo natural mesmo da vida, entende? De não
tentar fazer com que esse processo seja menos doloroso, entende? E essa ligação com a terra também é muito forte, porque são práticas ancestrais, né? Que eles vêm, apesar de todas essas ameaças que a gente já tem de igrejas, de serviços funerários, né? Porque é uma comunidade que as práticas são voltadas para o catolicismo popular, e a gente já tem um número grande de igrejas, né, evangélicas, e algumas pessoas já aderindo de certa forma, mas a maioria, né, tem esse interesse em manter essas práticas, né, ancestrais. Sim. E você sabe se a comunidade tem alguma ligação com comunidades indígenas, alguma relação? Porque é uma prática também parecida, né? Que de enterramento. Sim, com certeza. É uma comunidade, tem uma mescla, né? O povoado da Cutia, a gente já observa uma presença mais negra, totalmente negro. Inclusive, eles estão lutando, né, para conseguir o reconhecimento de comunidade quilombola, enquanto comunidade quilombola. Já a comunidade da Cutia, da Rocinha, já tem uma mescla, você já observa assim, o pessoal mais com cabelo liso, com a pele mais escura, indígena, assim, com a pegada indígena. Inclusive, uma das famílias que eu estou conversando diz que é descendente direto. E aí no povoado o Brejo dos Marques, que já é o Areião Branco, já tem mais uma presença branca mesmo, pessoas brancas, Areião já mais negro. Então a gente tem uma mistura, e isso é o que eu estou tentando investigar. Eu quero descobrir o que faz essas comunidades prevalecerem com essas práticas, né? Apesar de todas essas mudanças já advindas da modernidade. Então, é isso que eu busco com a pesquisa. Muito interessante, de verdade, muito interessante sua pesquisa. As pessoas estão parabenizando muito sua pesquisa. Não sei se você consegue ver os comentários. Não tem nada, tá tudo travado. Tá gravado, né? É isso, gente. Infelizmente, tivemos esses problemas técnicos, mas a internet, às vezes, de cachoeira é complicado, viu? Ainda mais quando chove em cachoeira, a internet fica bem difícil. Então, a gente teve esses problemas técnicos com as meninas, mas não, ainda bem que não impediu de elas mostrarem a pesquisa, que é maravilhosa, sensacional. Então é isso, Fábio. Você tem mais alguma coisa para falar? Não, se alguém tiver alguma dúvida que eu puder. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar nos comentários que Fábio responde. E é isso, a pesquisa de Fábio é uma perspectiva diferente, né? Que a gente estava, nós apresentamos para vocês os cemitérios urbanos, e Fábio já trouxe essa perspectiva dos cemitérios rurais, e totalmente diferente, né? Como as pessoas têm essa proximidade com a morte, dos cemitérios, dos cemitérios particulares, serem perto da sua casa, e também essa questão de pertencimento, né? De querer ficar perto do lugar onde estavam em vida. Sim, com certeza. Então é isso, Fabi. Agradeço. Agradeço também. Pena que não deu para ver vocês Tem uma pergunta aí. interessante aqui, Fabi. Sim. A pessoa pergunta: queria saber a relação entre a pandemia e o cemitério rural. Como está sendo atingido? É uma pergunta muito pertinente nesse cenário atual, né? Como têm sido feitos os enterramentos, já que existe essa regra? Então, eu estou no processo também, assim como o Poli levantou, estava me preparando para fazer campo. Eu não sei o que está acontecendo lá agora por causa desse impedimento, né? O cemitério fica na Chapada Diamantina e eu não tive condições de ir, então não sei o que tá acontecendo, mas pelo que eu tenho conversado com pessoas próximas, não houve nenhum velório por agora, e o que eles têm me dito é que estão muito apreensivos, né, com essas questões todas da pandemia, sim, com o pessoal que está vindo, os familiares de São Paulo, aí tem toda essa questão do resguardo, e eu também, é uma preocupação minha, porque eu não estou conseguindo acompanhar isso de perto, eu queria estar lá e estar vendo. Entendi. Isso, né? Mas estou trabalhando também com a documentação, com que as observações que eu consegui. Oi?
Sunaga. Um problema com... Fábio, você está me ouvindo? É isso, gente. Infelizmente, a gente segue com os problemas técnicos. O trabalho de Fábio relacionado a esse tema ainda não foi publicado. Talvez ela esteja, acho que ela está escrevendo um artigo, e assim que for publicado, a gente avisa para vocês na página, nas publicações. A gente tem um site também do PPGAP, acessem, para que todas as informações ficam lá no site. E nós temos o grupo também, o grupo daqui do PPGAP, como vocês já seguem, o Instagram, também tem o Instagram do Recôncavo Arqueológico. Sigam que a gente sempre está postando novidades relacionadas à produção da nossa pesquisa. Infelizmente, ela não vai conseguir responder as outras perguntas, porque ela não está mais ouvindo, mas é uma pena, mas que também o trabalho dela foi muito enriquecedor. E vocês acompanhem os nossos canais, que a gente está sempre postando novas informações acerca de publicações dos mestrandos, viu? Fábio, eu vou desligar. Você não está ouvindo, mas eu vou desligar a sua chamada, viu? Muito obrigada por tudo, mesmo assim. Quando você vê o vídeo gravado, você vai ver agradecimento. Obrigada. Bom, gente, infelizmente, com problemas técnicos, eu agradeço a vocês, agradeço a todos pela presença, em nome do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da UFRB. Fiquem ligados, porque toda terça-feira a gente está fazendo essas lives, as lives patrimoniais, falando da pesquisa, dos mestrandos do programa, com convidados especialíssimos, então continuem ligados. Agradeço mais uma vez pela presença de todos e paciência com esses problemas. E é isso, um beijo e até a próxima. Tchau.